Desde o primeiro filme de Premonição até o quinto, o que vemos é um grupo de pessoas que escaparam de morrer devido a um deles ter uma visão do acidente que os mataria. Com isso, a morte tem seus planos frustrados, só que para corrigir as coisas, essa força sobrenatural, ou natural, afinal de contas nada de mais natural do que a morte, vai atrás dos sobreviventes, eliminando-os um por um. E até o momento essa franquia possui 5 filmes, sendo que o sexto está em desenvolvimento. A franquia acaba sendo repetitiva porque ela usa essa mesma fórmula em 6 filmes, embora um ou outro filme consiga trazer novas ideias que acrescentam a mitologia. Só que ao longo de 6 capítulos, houve pessoas que de fato conseguiram vencer a morte, porque esse é o objetivo dos personagens, eles tentam achar métodos de vencer a morte. É isso que a gente vai discutir neste vídeo. Você está no canal Lidos, eu sou o Alenart e antes de irmos para o tema do vídeo, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho que assim, quando o canal lançar novos vídeos, o YouTube te notifica. E também me siga nas redes sociais, os links vão estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Bom, vamos pro vídeo. Uma coisa que acho bom estabelecer logo de cara é que eu estou me concentrando nos 5 filmes lançados para fazer esse vídeo. E no que é canônico nesses filmes. Para quem não sabe, canônico é aquilo que faz parte da história oficial da franquia. É importante deixar isso claro porque senão eu tenho certeza que alguém vai falar nos comentários: ah, mas na cena alternativa de não sei das quantas ou nos extras do DVD pipipi popopó tal coisa acontece. Eu vou até mencionar certos finais alternativos e extras aqui, mas é importante ter em mente que isso não conta, não é oficial. A história oficial é a que está nos filmes. Obviamente, pela razão citada, não estou considerando os vários livros que existem de Premonição. Pois é, você sabia disso? Tem um monte de livros. Dizem que não pode se julgar um livro pela capa, mas se pudesse eu diria que esses parecem uma porcaria. Ainda assim eu vou dizer que gostaria de lê-los pelo trash mesmo. Eu queria fazer um vídeo em que eu falaria de cada um dos livros, sobre a minha opinião e esse tipo de coisa, mas infelizmente eu fui ver na Amazon o preço dos livros e um dos livros lá tava a coisa de $99, o que na cotação atual deve estar R$70 mil, então eu acho melhor eu esquecer essa ideia, né? Mas os filmes, vamos falar dos filmes. No primeiro capítulo da franquia, nós vemos que um grupo de jovens escapa de um acidente de avião. Nesse filme, 2 sobrevivem, o Alex e a Claire. Eu tinha mencionado no meu vídeo de estar tudo errado com Premonição que a princípio o final do primeiro filme seria bem diferente. O Alex morreria após salvar a Claire e nessa versão alternativa eles tinham dormido juntos naquela cena da praia e assim após 9 meses da morte do Alex, Claire dá à luz a um bebê. A ideia que esse final alternativo trazia é que a pessoa salva da morte era pulada pela entidade que iria atacar o próximo da lista, enquanto que na história oficial se alguém impedir a morte do que é o próximo a morrer, a morte pula esse cara e vai para o próximo da lista, mas depois que ela terminar de matar todos, ela vai voltar para buscar o que foi salvo. Os ciclos recomeçam, por assim dizer. Só que talvez nesse final alternativo eles trouxeram a ideia que vimos no segundo filme de que trazer à vida alguém que não deveria viver quebraria o ciclo. Assim Claire tendo um filho quebrou o ciclo da morte. É o mesmo método que os personagens do segundo filme achavam que iria salvar eles. E daí eles até vão atrás daquela mulher grávida para garantir que ela tenha o seu bebê, lembra? Mas ainda falando do final alternativo, nessa versão sobram apenas a Claire e o Carter. E era isso. Eles iam viver suas vidas longas e felizes. E por que esse final mais feliz foi mudado? Porque os produtores queriam fazer uma sequência e porque o teste com a audiência em que Alex morria tinha falhado. As pessoas não gostavam da ideia dele morrer no final. Só que, ainda assim, o que vemos no segundo filme é que o Alex morreu, atingido por um tijolo. Só eu que acho isso engraçado, caiu um Nokia na cabeça dele. Claire, agora a única sobrevivente do filme anterior, morre também nesse filme. E cara, eu não gosto dessa ideia de matar personagens legais do filme anterior. E aqui os caras fazem isso com 2 personagens. Só que em Premonição 2 temos 2 sobreviventes finais. Bom, o filme começa com um acidente de trânsito bem exagerado, cheio de explosões aleatórias. No mundo de Premonição, se um pássaro bater na parede, ele tem que explodir. Só que após toda a epopeia dessa galera para se livrar da morte, vemos que só a Kimberly e o policial Thomas conseguem ter sucesso. Isso graças ao plano da Kimberly de se colocar numa situação onde ela quase morreria para ser trazida de volta, assim quebrando o ciclo da morte. Quem dá a dica para que a protagonista chegue nessa conclusão é o William Bloodworth, interpretado pelo fodástico Tony Todd. Inclusive há pessoas que acreditam que ele próprio é alguém que sobreviveu à morte. Isso são só teorias, é claro, e não há nada oficial a esse respeito, mas sinceramente eu considero isso meio viajado. William Bloodworth é só um dispositivo dos roteiristas para introduzir certas regras e eu não acho que eles tinham nada além disso preparado para ele não. Então novamente, em Premonição 2 temos 2 sobreviventes.
Vamos agora de Premonição 3. Dessa vez o acidente se dá num parque de diversões, e aqui simplesmente não restam sobreviventes. A galera até tenta, mas bem no finalzinho, justo quando eles já tinham considerado que o pior já passou, a morte os encurrala dentro de um trem que descarrilha, causando um enorme acidente. Uma coisa que é importante mencionar quanto a esse filme é que ele tinha um menu interativo ou algo do tipo, em que mostrava que os dois únicos sobreviventes do segundo filme, ou seja, a Kimberly e o Thomas, tinham morrido. Eles morriam em um moedor de madeira, algo assim. Isso era apresentado através de uma notícia de jornal. Só que, de novo, isso não é canônico. Nada é mencionado sobre a Kimberly e o policial na história desse filme, então podemos presumir que eles continuam vivos. Mas olha que interessante, os produtores tinham uma ideia curiosa que mudaria o status dos sortudos do filme anterior. Isso porque surgiu uma ideia de trazer o policial Thomas e a Kimberly justamente no final desse filme. Eles estariam dentro daquele trem no final do filme, assim mostrando para nós que realmente a morte é implacável e não há como vencê-la. Só que essa ideia não foi adiante porque na época só um dos atores estava com a agenda disponível para fazer as gravações. E daí, como os produtores não queriam fazer a cena só com um dos dois, eles acabaram desistindo de toda essa ideia. Já que nada disso existiu até o momento, os únicos sobreviventes que enganaram de fato a morte continuam sendo a Kimberly e o policial Thomas. Já a galera do trem, esses foram todos pro vinagre mesmo. Vamos falar de Premonição 4, o mais execrável filme dessa saga. Ele que está no chão, sendo chutado e xingado pelos fãs. O acidente inicial aqui acontece numa pista de rally. Após o acidente, todos os irritantes jovens são aniquilados pela morte, em uma cena mais absurda do que a outra. E no meio disso tudo, temos muito CGI ruim e mortes bizarras. Tem um cara que morre sendo sugado pelo sistema de drenagem da piscina. Velho, como assim? Ah, e esse filme é 3D, então tem um monte de coisa voando na tela desnecessariamente. Mas tá, temos sobreviventes? Não, todos morrem. O que eu acho bom porque todos os personagens aqui são horríveis. Só um parênteses, apesar de eu achar Premonição 4 um filme ruim e o pior da franquia com certeza, ainda assim eu admito que dei boas risadas vendo ele. É que ele abraça essa atmosfera trash, o completo absurdo, então, sabendo que essa é a proposta do filme, simplesmente eu não consigo ficar com raiva dele. Como que você pode ficar com raiva de um filme que te mostra uma mulher sendo atacada por um pneu voador? Premonição 5. Eu tinha falado no meu Twitter e Instagram, segue lá, que esse é o meu segundo filme favorito da franquia. O primeiro é o de 2002. E por que isso? Porque tirando do segundo filme, que até tenta trazer algumas ideias novas, os outros só tentam fazer uma repetição do que a gente já viu. Já a Premonição 5 não, ele traz um fôlego novo para a franquia, trazendo adições para a mitologia do filme, bons personagens, o que é bem escasso na saga Premonição. Além disso, o filme tem um alívio cômico que acho muito bom e boas mortes, são bem gráficas mesmo, o que eu curto demais. E bem, tudo começa com um acidente numa ponte. Aqui tem uma ideia muito legal, a de que se os sobreviventes matarem uma pessoa, eles ficam com os anos de vida dessa pessoa, o que os livraria da perseguição da morte. É uma adição interessante que inclusive abre margem para vencer a morte facilmente se você for bem inventivo. Só que ainda assim, todos acabaram morrendo aqui. Uns por pouca sorte, por exemplo, o Nathan, que tinha matado um cara e portanto tinha ficado com os anos de vida dele, só que o grande problema é que o cara que ele ficou com a vida tinha um aneurisma e podia morrer a qualquer momento. Então legal, você tá com uma vida nova, só que ela vai ser bem curta. Quanto ao Sam e a Molly, é um pouco mais complexo entender porque eles morreram. A Molly não iria morrer, porque no acidente ela não morreria de qualquer jeito e o Sam tinha ficado com os anos de vida do policial. Assim, por que eles morreram no acidente de avião? Que aliás é o avião do voo 180 que o Alex estava saindo naquele momento, o que nos mostra que esse filme é na verdade uma prequela. O que poderia explicar isso é que na verdade a Molly morreria sim no acidente. O que acontece é que como o Sam morria um pouco antes, sua visão não foi até o momento que a Molly morreria. Se bem que ela morre primeiro que o Sam no avião, né? Então ela teria que morrer depois do Sam, né? Porque o Sam morre primeiro na visão, a morte seguiria a ordem das mortes, então morreria o Sam primeiro no avião e depois morreria a Molly. Mas isso não acontece, então deixa tudo muito confuso. Pode ser também que o policial iria morrer logo, então a nova vida que o Sam acabou adquirindo seria curta, porque aquele era o momento do policial morrer, então ele acabou morrendo ali por consequente. Tem teorias de que não dá pra pegar uma vida mais de uma vez, ou seja, quem pegou a vida do policial a princípio foi o Peter, aí quando o Sam mata o Peter, pegando a vida que o Peter tinha pegado antes, isso não funciona, porque essa vida já havia sido tomada, então não dá pra você tomar duas vezes. Só que se for assim, a morte deveria ter matado o Sam naquele momento, porque se ele realmente não se salvou, não conseguiu pegar a vida
do Peter, então ele ainda estava marcado para morrer. E a arma que estava pronta para acertar o tiro nele, que ia causar a morte do Sam, ela acaba não causando, o que nos faz acreditar que a morte realmente, né, deixou ele em paz, tirou ele do esquema. Nesse caso, a morte foi atrás do Peter no avião e a Molly teria morrido como um efeito colateral. Então teria sido o azar dela de estar no lugar errado e na hora errada. Eu li até que o avião só explode porque a morte queria matar o Peter. E isso geraria o efeito em cadeia que vimos no primeiro filme. Mas nesse caso, todas as outras pessoas, exceto Peter, eram um efeito colateral das ações da morte. Então, olhando por essa ótica, não haveria razão para que a morte perseguisse todo mundo lá no primeiro filme, né? Porque eles não deveriam morrer afinal de contas. A verdade é que essa parada toda não faz sentido. O que importa é que, no final das contas, apenas 2 pessoas conseguiram evitar a morte verdadeiramente: a Kimberly e o policial Thomas, do segundo filme. Talvez o sexto filme venha e mude isso, mas pelo que sabemos até agora, eles foram os únicos. Se os sobreviventes do terceiro e quarto filme soubessem do método apresentado no segundo, ninguém mais teria morrido ou menos pessoas teriam morrido. Mas é claro, eles acham um monte de informações sobre os outros ciclos da morte, mas nunca essa informação de como se salvar em particular. Coincidentemente, né? Outra coisa que me pergunta é por que o William Bloodworth não contou para a galera do primeiro filme e segundo filme o método de vencer a morte que ele contou para a galera do quinto, que lembre-se, se passa antes de todos os outros filmes da franquia. Será que é porque os roteiristas não tinham nada disso planejado e foram inventando coisas a cada filme? Deve ser isso. Bom, é isso por esse vídeo. Eu quis trazer um vídeo diferente, achei que seria um assunto legal. Me digam o que acharam do vídeo, deixem aquele like se não fizeram isso ainda, inscreva-se, me siga nas redes sociais para você não ser atingido por um pneu voador. E é isso aí por esse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau! Passa num avião aqui, eu acho que é o avião do voo 180. Guys, I have a premonition.